Olá, estamos aqui no Poder 360 Entrevista com o deputado federal Paulo Teixeira. Na conversa a gente vai fazer um balanço de um ano de governo Bolsonaro e também um balanço da oposição. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Léo. Te cumprimento e todos os seguidores aqui do site Poder 360. Deputado, passado um ano do governo Bolsonaro, qual é a avaliação que o senhor faz do governo? Esse é um governo que representa a destruição da Constituição de 1988. O projeto de país, um projeto soberano, um projeto de crescimento com desenvolvimento das forças produtivas brasileiras, distribuição de renda, direitos, democracia. Esse projeto está em questão porque o núcleo central do governo Bolsonaro ataca esse projeto cotidianamente. Os valores expressos na Constituição Federal, do Constituinte de 88, esses valores foram jogados todos ao lixo pelo governo Bolsonaro. É um retrocesso e um perigo para a democracia brasileira. Agora, a Constituição, em determinado momento, não precisava de mudanças, deputado. Acho que o próprio governo do PT conseguiu, em determinado momento, mexer. Por exemplo, falando de reforma da Previdência, que foi um dos grandes pontos desse ano de 2019. O PT propôs, tanto no governo Dilma quanto no governo Lula, reformas da Previdência. Não é necessário a gente pensar e redefinir também um pouco essa Constituição? A Constituição ela só pode ser mudada num novo processo constituinte feito pelo povo ou mudanças muito pontuais na Constituição. Mas não é isso que o Bolsonaro está fazendo. O Bolsonaro está destruindo todo o projeto nacional, o projeto de ter uma economia nacional, de empresas estratégicas, de desenvolvimento nacional. Está havendo uma desindustrialização pesada no Brasil, né? De soberania. Né? Esse é o projeto que ele está destruindo. Modificações que tenha que ser feitas na Constituição sobre o aspecto previdenciário são modificações que a história fará, mas não é essa a destruição que o Bolsonaro está fazendo. Ele está fazendo uma destruição de todo o projeto constitucional, um ataque à democracia. Ele extinguiu os conselhos, né? A relação com a Amazônia, por exemplo, tem toda uma relação do fogo na Amazônia com as bases políticas do Bolsonaro e com o desmonte da política de controle ambiental. Ele destruiu todo o controle ambiental no litoral. Hoje, você vai vendo, não se chegou até agora a uma conclusão de quem derramou óleo no litoral. Ele foi destruindo todo o aparato de fiscalização do Estado brasileiro. Por isso que eu estou dizendo, é um perigo e é um governo perigoso, é um governo antidemocrático e ele representa um perigo cotidiano ao que nós concebemos como democracia na Constituição de 88. Agora, a oposição, pelo lado da oposição, para quem acompanha o jogo político, está com dificuldade muito grande em relação a contrapor essa disputa e fazer um contraponto eficiente em relação ao governo Bolsonaro. Por que isso está acontecendo? Quais as razões para essa fragilidade da oposição? Eu fico pensando aqui, fazendo um raciocínio, quer dizer, uma coisa mais rápida aqui, mas eu acho que a oposição poucas vezes esteve tão enfraquecida. Se a gente pensar o governo Fernando Henrique, quem acompanhou o governo Fernando Henrique, a oposição tinha determinadas campos ali de batalhas que se conseguia avançar. A impressão que tem hoje é que a oposição está muito mais frágil em relação ao governo Bolsonaro. Olha, Leonardo, nós conseguimos impedir grandes desastres que eles iriam implementar no Brasil. Exemplo, na reforma da Previdência. Nós, junto com segmentos do centro, conseguimos impedir a capitalização, que seria a destruição da Previdência Pública, a privatização da Previdência Pública e um projeto de previdência para os mais velhos que ia empobrecê-los. Então nós conseguimos impedir. Conseguimos impedir mudanças na aposentadoria rural. Conseguimos impedir
que eles modificassem o benefício de prestação continuada, o BPC. Conseguimos impedir que eles fizessem alterações mais profundas na Constituição brasileira. Ao mesmo tempo, nesse ano, nós conseguimos impedir inúmeros ataques à democracia. Veja, ele tentou fazer um cerco à grande imprensa. Ele tentou proibir a publicação de editais nos jornais como forma de retaliação aos jornais que são críticos a ele. Nós conseguimos derrotar essa medida provisória. E ele também fez uma outra medida de ataque à grande imprensa. Tudo isso nós estamos conseguindo evitar no Congresso Nacional, seja dentro do Congresso Nacional, seja acionando o Ministério Público Federal e acionando o Supremo Tribunal Federal. Portanto, nós conseguimos impedir que ele implementasse uma série de malefícios para o Brasil. Aí o senhor discorda, então, que a oposição está fragilizada? Você me diz o seguinte... Vamos fazer um balanço da oposição. Da oposição. Agora, nós precisamos agregar ao nosso trabalho de oposição uma oposição de rua, uma oposição nas ruas do Brasil, para derrotar esse projeto como um todo. Então, nesse sentido, o desafio do ano de 2020 é construir uma oposição popular. Aqui, em relação ao Bolsonaro, nós conseguimos manter uma oposição unida. PT, PCdoB, PSOL, PSB, PDT e Rede. Uma oposição unida que não trouxe os problemas eleitorais da eleição de 2018 e não se manteve dividida, já que esteve dividida nas eleições. Não, nós fizemos uma oposição unida. Agora, nós temos que agora... Mais ou menos, né, deputado? Eu acho que, por exemplo, no Senado, esse racha ele se acentuou em determinados momentos. PDT, por exemplo, determinados partidos tentaram manter uma distância em relação ao PT. Nós tivemos... Porque o grande centro da unidade é a Câmara. É a Câmara. Mas mesmo no Senado, nós votamos juntos inúmeras matérias, né? Veja, nós conseguimos impedir toda a gravidade do projeto penal do Sérgio Moro, excludente de ilicitude, que é uma licença para matar. Conseguimos impedir a chamada plea bargain, que iria gerar um encarceramento em massa muito maior no Brasil, toda uma série de instituições e modificações legislativas autoritárias. Nós conseguimos impedir. Portanto, nós exercemos um papel fundamental nessa quadra. Agora, é o que eu te disse, precisa ter uma oposição popular, e aí eu vejo que o ataque que tanto Michel Temer quanto Bolsonaro fizeram aos sindicatos enfraqueceu muito a oposição de rua, uma oposição popular no Brasil que precisa ser construída. É possível, porque, na verdade, acho que a oposição perdeu a hegemonia das ruas, né? O governo Bolsonaro tem capacidade hoje de mobilização muito maior do que os partidos de esquerda. Eu acho que o Bolsonaro ele já perdeu a rua. Eles vieram com força até o início deste ano. Depois eles tentaram fazer mobilizações contra a prisão depois de decisão de segunda instância e não tiveram sucesso. Eles já perderam as ruas. Nós conseguimos algum sucesso esse ano, mas ainda não é suficiente. Nós tivemos uma grande mobilização no dia 15 de maio contra as mudanças que eles estavam fazendo na educação, contra os cortes que eles estavam fazendo na educação, e conseguimos reverter esses cortes. 15 de maio, 30 de maio, 14 de junho. Mas tudo isso ainda, como eu te disse, é insuficiente para uma oposição popular que é necessária no nosso país. O senhor falou de Moro, eu me lembro que a gente se encontrou no Congresso esses dias, o senhor disse, olha, o Moro vai ser candidato a presidente. O senhor tem certeza disso? Sérgio Moro fez tudo o que ele fez na sua trajetória, ele fez com um objetivo político. Ele sempre foi um juiz partidário. Ele sempre teve opções político-partidárias. Ele fez uma ação muito direcionada a prender o Lula, muito direcionada a tirar o Lula da disputa
de 2018, ajudou Bolsonaro nas eleições, conversou com Bolsonaro todo o período eleitoral, fez vazamentos sob encomenda, ajudou a eleger Bolsonaro, assumiu o ministério e hoje ele é o verniz judicial a um projeto miliciano. E ele tem como objetivo ser candidato a presidente da República. Então, em 2022, ele estará com seu nome nas urnas, porque tudo que ele fez até hoje, desde a primeira decisão judicial que ele fez e que ajudou a destruir inúmeras empresas brasileiras, fato esse assinalado nessa semana pelo ministro Toffoli, a Lava Jato destruiu grande parte das indústrias brasileiras, mas tudo isso que ele fez, destruir as indústrias brasileiras, perseguir o Lula para retirar das eleições, tem um objetivo: ser candidato à presidência da República. Sérgio Moro é candidato a presidente da República. Evidentemente que a gente está fazendo um exercício aqui de futuro, mas ele, dentro dessa certeza do senhor de que ele vai ser candidato a presidente, isso seria o que? Ele disputaria com Bolsonaro esse eleitorado? Como é que funcionaria isso? É isso, ele vai caminhar juntos, né, e vai sempre tratar daquele segmento bolsonarista e morista. Até ele tem mais popularidade hoje do que o próprio Bolsonaro, ele é maior que o Bolsonaro, né? E em um determinado momento ele vai sair do governo e vai se colocar como candidato nas eleições de 2022. Deputado, em relação ao PT, em relação a erros e em relação à corrupção que se acusa nos governos Lula e governo Dilma, não existiu nada na avaliação do senhor em relação à corrupção dentro da Petrobras? Olha, na verdade, de um lado, Leonardo, nós temos que reconhecer o seguinte: não existe instituição humana que não tenha erros, né? Veja, tudo que a gente lê sobre a Igreja Católica, todo dia você vê problema de erros na Igreja Católica que são praticados naquela instituição. Igualmente nas igrejas evangélicas. Agora estão publicando um livro sobre uma das maiores igrejas evangélicas. Erros existem em todas as instituições. O PT deu ao Brasil uma grande contribuição de mudança. Mudança no sentido de mudar socialmente o Brasil para elevar o povo brasileiro a uma condição melhor de vida. Fez política educacional muito importante, fez política de desenvolvimento muito importante, política externa. Agora, na minha opinião, o PT cometeu o erro de não ter feito uma reforma política de tal sorte com que nós continuamos a praticar os velhos hábitos da política brasileira que todos os outros partidos praticavam, mas não poderíamos ter feito. E esse foi o nosso erro, que é o financiamento informal de Caixa 2 de campanha. O PT já reconheceu esse erro junto à sociedade brasileira, mas nós temos que perceber o seguinte: corrupção, ninguém do PT, salvo exceções, se enriqueceu nesse processo. O que aconteceu na Petrobras? Veja, toda a investigação da Petrobras foi feita baseada nas leis aprovadas nos governos Lula e Dilma. Quem afastou todos os diretores corruptos da Petrobras foi Dilma Rousseff. Né? E nós vimos, claro que houve, nós tivemos gerentes lá que devolveram valores muito substanciosos, né? Certamente uma empresa como aquela, a cada dia tem que ter mecanismos mais aperfeiçoados de gestão para que impeça a corrupção. Isso é muita coisa, agora, não foi, deputado? Foi assim, o senhor falou, teve devoluções milionárias e bilionárias de recursos, quer dizer, em determinado momento, e acabou que a Lava Jato tem um papel importante, imagino que o senhor também concorde com isso, de ter puxado determinados fios em relação a um esquema sem dúvida, enorme que estava ali. Agora sim, aquilo correu durante muito tempo. Por Veja, mais que o argumento possa ser, não, começou antes ou coisa Marcelo parecida. Odebrecht hoje
numa das suas entrevistas, num dos grandes jornais de circulação, ele diz o seguinte: sempre houve caixa 2 na política brasileira. Sempre houve. Foi essa a fala do Marcelo Odebrecht. Em segundo lugar, a Lava Jato teve o condão de investigar feitos mal feitos e corrupção dentro da Petrobras, né? A nossa crítica à Lava Jato é que ela cometeu 2 grandes equívocos, 2 grandes desvios de finalidade. O primeiro desvio de finalidade foi dar um caráter político partidário à investigação. Isso mostra, digamos assim, as opções ideológicas do Moro e do Dallagnol. São 2 homens de extrema direita, né? São 2 homens partidários. E, em segundo lugar, ela cometeu um erro que afetou toda a sociedade brasileira. Ela cometeu o erro de, ao invés de combater a corrupção e o corrupto, ela destruiu as empresas. Você não pode tratar um paciente que tem uma doença dando a ele um remédio com efeito colateral tão forte que mata o paciente. Então, grande parte da indústria de construção civil, a construção civil pesada do Brasil, foi morta pela Lava Jato, pelos erros da Lava Jato. Nenhum país do mundo, Leonardo, combate a corrupção como fez Sérgio Moro e Dallagnol. Como é que se combate a corrupção no mundo? Você é muito cirúrgico, você tira aquele gestor, você o afasta, você o pune, ele devolve para a empresa e para o Estado o que ele desviou, e a empresa continua. Inclusive, a Lava Jato tinha poderes de nomear CEOs nessas empresas, afastar familiares, etc. Mas o que a Lava Jato preferiu? Preferiu estressar as empresas. E hoje nós perdemos grande parte das indústrias de construção pesada do Brasil, que já não existe mais, que tinham projeção internacional. Nesta direção, eles foram horríveis. Mas há 2 pontos aqui que eu queria, nesse debate, é o seguinte: não existe uma legislação específica no Brasil que permita essa troca efetiva de... Existe. Eles poderiam ter feito uma intervenção nas empresas e terem impedido que aquelas famílias continuassem na gestão. O fato foi... As empresas são muito familiares, diferente dos Estados Unidos, por exemplo. Mas isso que eu estou dizendo... Você tem, por exemplo, uma Odebrecht, você tinha toda uma estrutura familiar ali. Você não ia afastar só um presidente. Você tinha que afastar praticamente muita gente dentro daquela estrutura. Hoje, as empresas modernas, elas são geridas por profissionais de mercado. Não são geridas necessariamente pelas famílias, mas por profissionais de mercado. O que se podia ter feito ali era chegar a um acordo judicial com todas essas empresas, dizendo o seguinte: vocês vão operar uma mudança na gestão das suas empresas com gestores profissionais e nós vamos afastar as famílias da direção das empresas até que acabe a apuração. Não foi isso que foi feito. Eles estressaram as empresas e destruíram as empresas. O que Sérgio Moro e Dallagnol e aquele grupo de procuradores de Curitiba fizeram com as empresas brasileiras da indústria de construção pesada foi um crime, porque eles destruíram parte de uma economia que tinha sido construída há 80 anos, desde a década de 30. Assim, 90 anos. Assim, eles destruíram o que tinha de mais importante para o desenvolvimento brasileiro, com objetivos políticos. Tanto o Sérgio Moro ajudou a eleição do Bolsonaro, como os procuradores de Curitiba também revelaram, aquele Carlos Fernando declarou à imprensa que ele ajudou a eleger Bolsonaro presidente da República. Então eles são responsáveis por esse governo cuja família agora se encontra envolvida com milicianos. Os procuradores, gente do bem, entre aspas, de toga, ajudaram a eleger uma família de milicianos para administrar o Brasil. Deputado, as eleições de 2018, elas mostraram um movimento muito forte, uma troca na política, nas candidaturas, na eleição.
no Congresso, o senhor convive ali diariamente e sabe o quanto se mudou ali em relação a política brasileira em 2018. A gente está prestes a entrar no ano eleitoral. O senhor acha que aquele movimento de 2018 ele continua em 2020? O senhor acabou de dizer, a oposição está precisando ainda ganhar as ruas, é um movimento que precisa ser feito. A pergunta que eu faço, para ser mais claro, é: o que aconteceu em 2018 em relação a essa renovação da política, em relação à eleição de candidatos não tradicionais, de candidatos ligados a, por exemplo, corporações policiais, elas tendem a se repetir em 2020, ou isso já vai ter alguma mudança de cenário em relação a isso? Olha, Leonardo, eu acho que as eleições de 2018 elas tiveram dois componentes. O primeiro componente foi uma direita, uma extrema-direita muito forte que veio dos movimentos de 2013 e que desaguaram nas eleições de 2018. E um segundo... Que a oposição não conseguiu, que a esquerda não conseguiu perceber. Talvez quem melhor tivesse percebido isso tivesse sido o próprio Bolsonaro. É isso. E um segundo movimento foi uma mudança na política pela comunicação digital. Esses dois movimentos desembocaram nas eleições de 2018. Vamos agora decifrá-los. Essa direita continua forte? Na minha opinião, não. Porque ela já está dividida. A divisão está no seio do partido do Bolsonaro. Você tem no partido do Bolsonaro um deslocamento de parte do partido dele para o PSDB até. Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, eles estão, fazendo esse deslocamento, e essa extrema-direita já não tem mais aquele charme anterior. Quando a Joyce Hasselmann e o Alexandre Frota vão para a CPI no Congresso Nacional e dizem, olha, eles operam com robôs, eles operam com pessoas que ganham recursos do setor público, com dinheiro público. Quando eles vão demonstrando que aquela onda política muito avassaladora é produzida artificialmente, eles também vão demonstrando que esse aspecto digital é também artificial. E, por último, a esquerda e os outros segmentos estão se apropriando mais das tecnologias digitais. Assim, eu acho que nem a direita está mais tão forte em 2020 e nem as tecnologias digitais são um monopólio da direita e tampouco os outros segmentos já não a conhecem mais. Eu acho que eles já se apropriaram. Porém, eu tenho uma preocupação com as eleições de 2020. Eu acho que é a minha preocupação central. Eu acho que a esquerda tem que fazer um esforço maior do que está fazendo pela sua unidade, inclusive o PT. Nós teríamos que fazer um esforço de um diálogo da esquerda muito maior do que nós estamos fazendo para o enfrentamento das eleições de 2020. Eu acho que o PT, o PCdoB, o PSB, o PDT, a rede deveriam estabelecer uma mesa, inaugurar 2020 com uma mesa, discutindo o Brasil, discutindo as capitais, as grandes cidades, onde está o eleitorado brasileiro e o povo brasileiro morando, para fazer uma disputa conjunta. Esse é o grande desafio e que eu acho que a gente tem que enfrentá-lo. O PT tem que enfrentar esse desafio para 2020. Unir a esquerda brasileira, inclusive atraindo segmentos que não estão nesses partidos. Por exemplo, o Requião, no Paraná, o Renan, em Alagoas. Nós temos que fazer um processo, o PDT, inclusive, nós não temos que pensar que vai ter uma divisão em 2022 para nos afastar do PDT em 2020, ver se há lugares em que nós possamos trabalhar juntos, e com esse esforço nós temos que inaugurar o ano de 2020. O senhor está falando isso para o próprio PT, porque o PSB e o PDT dizem que, na verdade, quem não consegue fazer essa agregação é o próprio partido, é o próprio PT. Eu estou falando para toda a esquerda, de uma certa forma. Eu falo no sentido de incentivar o PT a fazê-lo,
Mas falo também no sentido de ter esse diálogo dos outros partidos e de uma abertura deles para esse diálogo. As eleições de 2018 não acirraram essa disputa em relação a Ciro e Olha, a própria forma, primeiro do PT insistir na candidatura do Haddad, depois a própria família Ciro Gomes atacando efetivamente ali, acabou não tendo uma cisão maior ali do que deveria. Leonardo, tem uma música do Belchior que ela diz o seguinte: o passado é uma roupa que já não serve mais. Então nós não podemos fazer política pensando no futuro do Brasil e olhando as determinantes do passado, as determinantes das eleições de 2018. Não, nós temos que fazer política pensando no futuro e nos esforçando, mesmo com Ciro Gomes. Nós não entramos em debates estéreis com ele, não respondemos às agressões. Nós conhecemos o Ciro, sabemos das suas qualidades, sabemos também dos seus problemas. O Ciro está numa outra estratégia também. Eu não sei se ele não quer ser o candidato desse centrão, tá certo? Não. Mas eu não creio que nós devamos dar por terminada a conversa com o PDT. O Lula consegue, o senhor ter conversado com ele, isso está claro na cabeça do ex-presidente, porque os discursos, logo depois da saída dele da prisão, foram discursos de polarização muito direta com Bolsonaro, que as pessoas, algumas pessoas analisaram isso como um discurso PT-Bolsonaro. A tendência a partir de agora é se buscar mais esse diálogo vindo do Lula? Leonardo, eu acho que polarizar com o Bolsonaro é uma função nossa. Quem tem o maior partido de esquerda do Brasil, de oposição, tem que polarizar com o Bolsonaro. Agora, polarizar com o Bolsonaro não é contraditório com dialogar com o restante da oposição. E nós temos que fazê-lo. Lula tem feito isso. Lula esteve em Recife, conversou lá com o PCdoB, conversou com o PSB. Ontem ele esteve no Rio de Janeiro, conversou com o PCdoB, com o PSOL, ele recebeu o Freixo. Então, ele tem feito esse esforço, né? Mas eu acho que nós temos que agora aprofundar, fazer um nível de coesionamento maior. Deputado, a gente está caminhando aqui para o final e vamos para um jogo rápido. Gostaria que o senhor respondesse de forma direta se é a favor ou contra alguns temas que eu vou tratar aqui. Aborto. O aborto, ele tem duas previsões legais no Brasil na lei de 42. Quais são? Risco de vida para a mãe e tem a segunda previsão de estupro. O Supremo abriu para uma terceira previsão, que é do feto anencéfalo. Se tiver outra previsão, o Congresso deve discutir, mas é um tema no Brasil muito difícil, porque esse é um tema que tem uma oposição a ele muito grande. Liberação do consumo recreativo de drogas mais leves. Olha, na minha opinião, que, por exemplo, a maconha deveria passar por uma regulação restrita no Brasil. Eu acho que deixar uma substância como essa, que tem um consumo grande, nas mãos do crime, sem controlar a qualidade, sem dialogar sobre os seus efeitos, seus problemas, né? É um erro da sociedade brasileira. Eu traria a maconha para uma regulação restrita, como é a regulação, por exemplo, dos remédios com tarja preta. Isso é, só poderia consumir quem tivesse num cadastro nacional. Liberação do porte de armas. Sou contrário. Escola sem partido. Isso é uma loucura, uma besteira, uma bobagem. Reforma da Previdência. A reforma da Previdência, na minha opinião, teria que ser pensada de outra forma, baseada no mercado de trabalho, preservando os mais fracos, cobrando impostos dos mais poderosos, retirando desonerações. Na minha opinião, a reforma da Previdência correta não é essa que foi feita, mas sim aquela que protegesse os mais fracos e cobrasse aqueles mais poderosos e os setores de mais avançada tecnologia para o equilíbrio da Previdência e cuidasse do mercado de trabalho.
Independência do Banco Central. Sou contra. Sistema de capitalização da Previdência. O sistema de capitalização é um desastre, porque vai gerar uma velhice empobrecida, como gerou no Chile. Veja o que está acontecendo no Chile. O povo chileno está nas ruas contra o empobrecimento que esse sistema liberal os levou. Dentro desse sistema, a capitalização é uma das responsáveis pelo empobrecimento dos mais velhos. Maioridade penal. Eu acho que sou contrário. Hoje, se um menor pratica um crime, ele é punido, não é? Mas tem que garantir o nível educacional ainda existente no sistema socioeducativo. E o sistema de maiores teria que ter trabalho, educação, reinclusão dessas pessoas. Então não tem. É levar a barbárie do sistema prisional para o sistema socioeducativo, que ainda é um pouco melhor que o sistema prisional. Imunidade tributária a igrejas. Sou contrário. Eu acho que as igrejas deveriam ter transparência na transação dos recursos que elas administram. Poder 360 completa 5 anos em 2020. Qual a importância de veículos digitais como Poder 360 e da mídia para a prática do jornalismo no Brasil e para a democracia, na avaliação do senhor? A mídia é fundamental para a democracia, não é? A mídia, ela é decisiva. Ela está sendo atacada exatamente por isso. A Folha de São Paulo está sendo atacada, a Rede Globo está sendo atacada, e nesse momento nós temos que estar ao lado deles para impedir o ataque que o bolsonarismo tem feito à democracia brasileira. A mídia livre, independente, é fundamental. A mídia digital é o novo campo da mídia. Se as tradicionais TVs, os rádios e os jornais tradicionais não entrarem na mídia digital, eles morrerão. Então, é fundamental a mídia digital porque ela é a nova linguagem de comunicação. E, por último, o Poder 360 é uma mídia muito competente, porque conseguiu entrar na política brasileira com uma competência sem tamanho. Quer dizer, são jornalistas muito preparados, jornalistas muito influentes, que transitam bem e que conseguem notícias, digamos assim, exclusivas. Então, vocês estão na fronteira, vocês estão na vanguarda da comunicação brasileira. Parabéns pelos 5 anos. Eu espero que vocês completem 100 anos e eu esteja vivo para comemorar com vocês. Deputado, obrigado. Obrigado a você e até a próxima.